Dun, 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 dun. Bom dia, turma. Bom dia, pessoal. A voz começa baixinha e depois vai aumentando, que são os primeiros sons que eu emito nessa semana. Tenham todos uma boa semana. Aliás, hoje a câmera bem posicionada para mostrar nossa bela camisa do Stock Pickers feita pela Reserva. Um dos 5 modelos. Se você não conhece ainda, vai lá na nossa loja na Reserva para garantir a sua. A semana hoje começa com um gestor quant, vão ser 5 gestores que têm essa estratégia quant na filosofia de investimentos deles. Ele obviamente vai explicar aqui tudo que ele entende sobre fundo quant, mas já vou dar aqui minha opinião como investidor, tá? Acho que fundo quant já lá fora já é a indústria mais vitoriosa do mercado de investimentos. Você pega os maiores fundos de investimentos, são quants, os que mais deram resultado são quants. E aqui no Brasil é uma indústria que ainda está começando e você já percebe que alguns já começam a se destacar. Eu tenho fundos quant na minha carteira pensando justamente naquele veículo de investimento que consegue descorrelacionar seus produtos. Aqui no Brasil a gente ainda tem muita coisa muito claramente definida, né? A gente tem os fundos de ações aqui, os fundos multimercados que também andam bem perto um com o outro, e os fundos quants acabam conseguindo se descorrelacionar muito bem, né? O próprio histórico mostra isso. A gente tem 3 fundos quants raízes na plataforma da XP, eu chamo raiz porque é fundo quant mesmo de verdade, que é o Kadima, a Giant Steps e a Murano, que a gente vai falar agora. E a gente tem também o pessoal da Canvas, que é um fundo sistemático, a gente pode chamar de primo do fundo quant, vocês vão conhecer amanhã. E na quinta tem o James da NCH, esses aí vocês já conhecem, ele já esteve no Stock Pickers, mas ele é um fundo de ação que usa estratégia quantitativa para escolher as ações. Dito tudo isso, acho que fundo quant hoje é figurinha fundamental na carteira de qualquer investidor que tem um portfólio diversificado, né? Ele tem uma descorrelação muito forte dos outros produtos multimercados, ele é denominado como um fundo multimercado e acaba sendo fundamental. E hoje vocês vão conhecer o Moacir Fernandes, que é um dos gestores da Murano. Já adiantando uma coisa, tá? Essa galera aí é o top de linha da inteligência, mas nem todos eles são ligados no Instagram, então eu sei que o Moacir fez o Instagram só para entrar aqui no Coffee Stocks. O Maranhão da Kadima também na quarta-feira, eles fizeram o Instagram lá na Kadima para poder participar. Eu já vi que ele está aí, vou colocar ele aqui no nosso papo. Olha, Equitas acompanhando, perguntando se eu pulei da cama. Olha, eu acordo 6 da manhã, mas eu fico quieto o dia todo, né? Comendo só agora, ouvindo meus podcasts. É como se eu estivesse dormindo mesmo. Mas saudade de ir para a faculdade ouvindo Stock Pickers, faculdade também. Perguntaram a camisa dos alunos do MBA. Realmente, a gente está falando com a Reserva, eles vão mandar. Calma que vai dar certo. Cadê a blusa? Hoje já não tá mais aquele friozão, né? Hoje vai ser solzão. Daqui a pouco já até dá para curtir um pouquinho e tirar o bronzeado de inverno. E cara de ressaca, isso aí com muito orgulho. Fim de semana eu bebi e bebo porque posso. Se não pudesse, não beberia. Mas obrigado. Vamos lá. Moacir. Conectando meu querido Moacir. Hoje vai ser quem? Fala, Moacir. Opa, tudo bom, Thiago? Beleza? Deixa eu ajustar minha câmera agora para ficar mais meu rostinho aí. E aí, Moacir, tudo bom? Bom dia, tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. Bom, primeiro agradecer aí a sua presença aqui no nosso papo, estreando essa semana de Coffee Stocks sobre fundos quantitativos. Eu já trouxe aqui uma visão de investidor sobre fundos quantitativos, mas o que eu vou querer que você nos responda é, primeiro, como é que você explica o que é fundo quantitativo e como que a gente pode diferenciar os fundos quantitativos. Vamos começar pela mais fácil, né? Conta em 30 segundinhos aí quem que é o Moacir Fernandes no mercado, né? Quanto tempo você está no mercado? Quanto tempo você faz tem fundos quantitativos como algo no seu dia a dia?
Enfim, conta um pouquinho para o pessoal entender quem que é o Moacir no mercado. Tá, bom, o Moacir é um gaúcho, ele bem adaptado ao Rio, eu diria. Comecei, na verdade, lá na faculdade do Rio Grande do Sul, na engenharia, interesse por finanças e economia. Já comecei a fazer cursos de economia e administração. E aí fiz uma bolsa de pesquisa de iniciação científica, onde eu já estudava desde 97, 96, redes neurais, teoria do caos, tudo aplicado ao mercado financeiro. E aí já emendei direto no mestrado em finanças, na mesma universidade. Fiz minha dissertação com precificação de derivativos e redes neurais, isso quando acho que ninguém sabia o que era machine learning naquela época. Enfim, aí depois fui para São Paulo, fiz um excelente curso de formação no mercado financeiro que tinha na época, que era o curso de trainee do Citibank. Trabalhei com derivativos, produtos estruturados, e depois fui fazer meu PhD em finanças na London School of Economics, né? E segui minha carreira quant lá fora, em 2 grandes hedge funds, um em Londres e outro ali no cinturão de hedge funds perto de Nova York, em Connecticut, ali, na Grand Capital. Aí fiz isso até 2012, trabalhando para a Grand Capital. Em 2012, na verdade, eu me juntei ao Cristiano Pereira, que já tinha o fundo quant que ia morando desde 2008. E em 2013 a gente lançou um portfólio totalmente reestruturado e aí estamos oferecendo uma opção de diversificação aí para os investidores brasileiros. Então, o fundo que você gere existe repaginado desde 2008? 2013, repaginado desde 2013. Tá, que aí legal. A grande mudança foi que a gente botou outras classes de ativos, botamos futuros, estratégia de trend following, enfim, aí tem mais a cara atual. O fundo quant ele sempre muda, né? Ele sempre muda. Até para, antes de falar do fundo de vocês específico, como é que você, Moacir, define um fundo quantitativo? Quando alguém vem e fala, pô, mas o que é um fundo quantitativo? Fundo quantitativo, as pessoas sempre imaginam um robozinho e tal, imaginário bem rico. Mas não, o fundo quantitativo nada mais é do que a aplicação de métodos sistemáticos e da ciência, digamos assim, ao processo de investimento. Né? Então, tudo que a gente faz tem diversos graus de fundos quantitativos. Você acabou de citar na introdução que a semana vai ter alguém, por exemplo, que faz o que a gente chama de quantamento. Então, tem o suporte de quant, mas também tem a intervenção de gestor. Mas, de qualquer forma, mesmo no puro quant, o quant raiz, como definiu lá na chamada, o Murano, né, entre eles, quem faz toda a definição da estratégia é o próprio gestor, a equipe de gestão. Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar todo o ferramental estatístico, de machine learning, enfim, tudo que a gente pode de otimização de matemática para fazer o quê? Para tentar tirar alguma vantagem do mercado. E esse mecanismo, né, se a gente começar a entender como é que funciona o fundo quant, a gente começa já a entender por que ele é tão bom para descorrelação, para diversificação de portfólio. A matéria-prima, a matéria básica do fundo quant são dados históricos. Então, a gente vai para o passado, a gente tenta achar padrões ou relações que são mais ou menos estáveis que a gente projeta que podem se reproduzir no futuro e tirar vantagem dessas relações. Então, quando a gente vai para o passado e tenta entender o futuro, a gente nunca vai ter uma vantagem muito grande a nosso favor. Porque se eu achar uma oportunidade muito óbvia no passado, o que vai acontecer? Todo o pessoal vai largar a faculdade, vai pegar um computador e vai tentar entrar no home broker e a oportunidade vai desaparecer por definição, pela própria eficiência do mercado. Então, essas oportunidades, normalmente, elas são ou muito difíceis de achar, ou têm baixa capacidade, ou elas são, realmente, o risco-retorno ele é muito baixo. A analogia que eu gosto de fazer é como se a gente tivesse uma moeda. Então, se eu pegar uma moeda e tiver, por exemplo, um pequeno viés a meu favor, assim, 52 contra 48, 52% eu ganho, 48% tu perde. A gente fala, vamos fazer o seguinte, Thiago, vamos apostar aqui R$1 milhão, a gente vai jogar, tu tem 52, né? E a gente vai jogar uma vez, se der até 52 tu ganha, no caso contrário, tá maluco, é muito risco para 2% de chance. Agora, aí tu pode te retrucar e falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse 1 milhão em 1 milhão de jogadas de R$1, cara. Aí eu topo. Claro que eu vou topar. Porque se a gente conseguir dividir isso, tu vai conseguir trazer esse viés a teu favor. Isso faz o quê? O fundo quant, como ele tem cada oportunidade em si, é difícil saber a precisão pelo próprio mecanismo de eficiência do mercado,
Então, a alternativa que a gente tem para gerar retornos é o que? A gente faz várias estratégias com vários instrumentos descorrelacionados entre si. E quando a gente faz isso, a gente consegue jogar esse viés todo a nosso favor. Aí que é o grande bacana da história, porque quando a gente faz isso de forma sistemática e de forma, né, científica, sem interferência, toda aquela visão, por exemplo, comum que tu pode ter, ou outras pessoas podem ter, que vai ter a recuperação, ou que vai ter um double dip agora, por exemplo, ou o que seja, as estratégias não necessariamente elas vão seguir isso. Como são várias entre si, vai acabar gerando automaticamente um fundo descorrelacionado. E isso é muito bom, porque quando a gente tem, por exemplo, as crises que passam, é sempre bom ter alguém na carteira que não necessariamente vai cair com todo mundo. Né? É por isso que acho que o grande ponto é esse, né, Moacir? Né, acho que a estratégia não é o investidor sacar tudo que tem de multimercado e botar tudo num fundo quant. É justamente colocar o quant como uma figura a mais ali dentro da carteira. Quando a gente conversou em 2018, eu não sei se você vai lembrar, a gente bateu um papo, estava na Infomoney, né? Lembro. E teve uma tabela, foi o primeiro fundo quant que eu conversei de fato, assim. E você mostrou uma tabela que era muito legal, que você pegou assim os top 10 multimercados, aí SPX, Adam, Verde, Gávea, aí a tabela mostrando o retorno e a vol, que eles têm tido histórico, né? E quando você encaixava o Murano, o retorno aumentava, a vol diminuía, porque ele tem uma descorrelação total assim, dos outros fundos multimercados, né? Que vez e outra acabam muitos andando próximos um do outro. A indústria quant, de maneira geral, continua assim, né? Continua. A maior parte dos fundos, né, tu vai ver exatamente aquela tabela, ela se mantém até hoje, na verdade, é impressionante. E a correlação entre os fundos multimercados, por exemplo, que é o universo que a gente está mais perto, ela é muito alta. Ela está muito alta. Ela era baixa e ela começou a aumentar desde da redução de juros, lá na época da Dilma ainda. E aí seguiu alto, até o evento dos caminhoneiros, aí quando chegou o evento dos caminhoneiros, realmente que todo mundo caiu junto, aí a correlação caiu e ela foi caindo até que veio a eleição do Bolsonaro. Quando veio a eleição do Bolsonaro, a correlação subiu, não parou de subir. Hoje em dia ela está mais ou menos em 0,4, correlação média entre todos os fundos, é muita coisa. E o quant, pelo método que eu expliquei, a própria definição do quant, ele acaba sendo descorrelacionado. E no caso da Murano e alguns outros fundos, tem uma característica ainda melhor que a descorrelação. Porque o que seria a correlação? Né? A correlação, basicamente, é a medida que diz se meu fundo vai subir ou cair de acordo com o outro. Se anda em linha reta, por exemplo, a correlação é mais um, perfeita. Né? Então, ou seja, imagina que eu tenho um futuro de bolsa contra o Ibov, o que aconteceu? O Ibov subiu, o futuro sobe um para um. Menos um, eu posso fazer o hedge tranquilo. A correlação zero, ou se fosse dois recursos independentes, né, dois ativos independentes, o que acontece? O fato de um subir, a gente não sabe o que vai acontecer com o outro. Né? Então, pode subir ou pode cair. No caso, isso é o que acontece com o fundo quant. Seria bom, por quê? Porque se um fundo sobe, especialmente se vocês estão preocupados quando o fundo cai, o outro pode subir, ou não necessariamente cair. No fundo quant, em média, ainda que funciona com volatilidade, com um viés positivo para volatilidade, é melhor ainda. Por quê? Porque em momentos de mais alta volatilidade, por exemplo, são os momentos que a gente mais performa. Na verdade, no caso do Murano, se a gente pegar todos os momentos mais voláteis do mercado, ninguém performa tanto quanto o Murano. Aí é muito bom, porque as crises acabam acontecendo em momentos de volatilidade. Então, mesmo tendo a correlação zero, é como se eu tivesse uma parábola. E uma equação, eu falei que ia ser difícil sem gráfico, né? Mas quando a gente tem uma relação quadrática, digamos assim, ou seja, quando o fundo cai, o resto da indústria cai, eu subo. Quando a indústria sobe bastante, eu também subo. Então eu perco mais ou menos quando o mercado não move. Aí o que acontece com isso? Esses momentos mais voláteis são os momentos das crises. E nos momentos das crises a gente ganha mais. Agora, uma coisa que é importante diferenciar... Não, pode concluir. Não, porque quando a gente fala isso, as pessoas falam em diversificação, tem uma ideia que, agora sim, agora eu vou dormir tranquilo, meu portfólio está diversificado e eu vou dormir tranquilo. É o que todo mundo quer, né? O que todo mundo quer? Todo mundo quer simplesmente fazer o quê? Eu vou ter o retorno, por exemplo, de longo prazo da Bolsa, que eu tenho
o prêmio de risco e ao mesmo tempo eu vou dormir tranquilo, que se vier uma pandemia, se vier alguma coisa, eu também não vou perder muito. Não, não existe isso. Né? Por que não existe isso? Porque basicamente para tu ter um hedge, o hedge perfeito seria, por exemplo, o exemplo do futuro. Né? Eu vendo futuro. Mas se eu vou vender futuro, eu basicamente é a mesma coisa que eu tivesse botado metade do meu dinheiro, digamos, no CDI. Eu não sei se fui eu que saiu ou se foi tu, Thiago. Não, eu estava... A pessoa vai estar fazendo uma aposta no longo prazo que vai ser contra o investimento que ela tem. Isso vai ter um custo, mesmo que seja através de opções. Né? Agora, o portfólio diversificado não. O que acontece com o portfólio diversificado? O portfólio diversificado, eu tenho uma correlação, por exemplo, totalmente zero. Se eu tenho zero, vai me perguntar, meu portfólio vai cair. E o teu, o que vai acontecer? Não sei. Não, mas como assim? Não, o meu vai cair, o meu vai subir, e o teu? Também não sei. Aí não adianta, como assim que vai fazer isso? Mas no longo prazo, a gente não consegue prever no curto prazo, mas no longo prazo, tu acaba reduzindo o risco da carteira e tu gerando o mesmo risco, o mesmo retorno para os dois. Né? Esse é o grande barato. Agora, no curto prazo, não é a mesma coisa que um hedge. Agora, no caso da... ao mesmo tempo que isso é a melhor coisa para a carteira, porque a gente tem, por exemplo, dois ativos de 15% de volatilidade, né? Seria um desvio padrão, e com, sei lá, 10% de risco esperado. Quando a gente soma, por exemplo, 4 ativos desses que são descorrelacionados, independentes, nosso risco cai pela metade. E a gente não abre mão dos 15% de risco esperado. Agora, o hedge, não, no hedge a gente vai pagando, seja prêmio de opção, seja no futuro, tu está jogando... Né? Então não consegue fazer. Mas isso vai ser a longo prazo. Agora, no curto prazo, nada impede que tu tenha essas flutuações no portfólio. Né? Então, mas ao mesmo tempo que isso é excelente, por que as pessoas não usam isso? Né? Porque também causa uma dificuldade até na explicação. Porque é muito fácil a gente pegar, por exemplo, um fundo macro, por exemplo, porque as pessoas querem saber para que eu tenho que torcer, digamos assim. Né? Então, para que eu tenho que torcer? Não, eu quero torcer, por exemplo, para que passe a reforma da Previdência. Não, para que não tenha crise entre o Congresso e o Executivo, o Judiciário e as reformas passem. Então, as pessoas querem saber o que... E aí pergunta para o Quant, não, e no teu caso, o que eu tenho que torcer? Ela não sabe, porque exatamente a própria definição de ser descorrelacionado quer dizer o quê? Descorrelacionado quer dizer que não interessa para onde vai. São estratégias que são independentes dessa visão geral. Né? Isso causa um pouco de ansiedade. Deixa eu encaixar duas perguntas aqui, Moacir, com base no que você falou. A primeira é a que eu quero mais... Eu quero duas coisas que os nossos ouvintes matinais aprendam. Primeiro, a importância de ter um fundo quantitativo na carteira. Segunda, se a gente conseguir, como diferenciar esses fundos quantis. Então, o que diferencia o fundo de vocês da Murano dos outros fundos quantitativos do mercado? Ou como diferenciar eles? Cortou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Não sei se tem algum nome de fundo específico, mas como diferenciar dos fundos quantitativos? Bom, basicamente, os fundos quantitativos eles acabam sendo diferentes entre si. Né? Então as pessoas também têm essa visão que fundo quant, eu tenho um fundo quant na minha carteira. Não, pera aí, mas que tipo de fundo quant? Qual que é o objetivo do fundo quant? Não, o objetivo do fundo quant que eu quero é exatamente o que eu tinha explicado antes. Eu quero diminuir o risco da minha carteira. Pô, maravilha. Normalmente, pelo próprio mecanismo, eles vão ser descorrelacionados. Agora, uns vão ser mais descorrelacionados que os outros. Né? Não necessariamente. Eu posso ter um fundo quant, por exemplo, que é, por exemplo, long em bolsa. Eu faço um modelo de fatores que eu vou escolher as ações que eu acredito que vão performar melhor e eu vou estar... Esse fundo vai ser correlacionado com o Bovespa. Não tem jeito. Então, esse fundo, por exemplo, não serve. É uma estratégia quantitativa no extremo, mas ele não vai servir para diversificar uma carteira de Bovespa bem feita. Aí eu posso ter, mesmo dentro dos multimercados, a gente vai ter diferentes tipos de multimercados. A gente vai ter multimercados, por exemplo, que podem ser até... Digamos que eu tenho um trend following, né, seguidor de tendência, mas mais de longo prazo. O mercado todo está num mood muito otimista. Thiago está sempre dando para mim, porque está... Continua escutando? É porque deu um... Mas você que estava carregando. Então, o que eu estou falando, se eu tiver o mesmo fundo que seja de tô ouvindo, momento, trend following,
Opa. Estamos de volta? Fui eu. Estamos de volta? Sou eu que estou saindo, não sei. Eu estou de volta. Então, eu desliguei o Wi-Fi para usar o 4G, porque eu não sei se sou eu ou você. Mas a conexão estava bem intermitente. Agora eu estou no 4G e acho que não vai dar mais problema. Desculpa aí, você estava explicando sobre como diferenciar a diferença dos fundos, a gente tem, por exemplo, um fundo quantitativo de bolsa, que ele pode, por exemplo, correlacionar totalmente com o Bovespa. Mesmo o multimercado, ele pode correlacionar com os outros, por exemplo, se ele for mais de longo prazo. Tipo, grande parte das nossas estratégias são trend following mais de curto prazo. Mas se eu tiver uma estratégia muito pesada de longo prazo, todo mundo aposta na subida da bolsa, os macros, digamos assim, a bolsa começa a subir, o fundo de longo prazo ele também vai ficar comprado em bolsa. Então, nesse sentido, quando tiver um downturn, por exemplo, do mercado, ele vai apanhar junto. Foi o que aconteceu com alguns fundos quantitativos, por exemplo, na época do Joesley. Nem todo mundo ganhou na época do Joesley, se a gente for ver o histórico. Né? E a mesma coisa aconteceu nessa crise. Nessa crise, nem todos recuperaram tanto quanto... A grande vantagem do perfil do Murano, nesse sentido, que para sentido de hedge, é porque a gente vai bem com volatilidade, e as crises são de volatilidade, são de volatilidade. Na volatilidade ninguém mais ganha mais que a gente. A gente ganha todo dia? Não. Se eu analisar os dias mais voláteis do Bovespa, eu ganho em 60% dos dias, mas é um belo de um viés. Quanto maior for o período de crise, e esse ano, por exemplo, está fantástico para a gente, porque não só a volatilidade foi super alta até agora, o Murano está com 20, 40% no ano já, né? Assim como a projeção da volatilidade até o final do ano é muito alta. O VIX está acima de 30, a projeção até o final do ano é em torno de 30. Né? E no Bovespa a mesma coisa. Né? Então, se continuar essa volta, quer dizer que a gente vai ganhar? Não quer dizer com certeza que a gente não consegue prever o futuro, mas tem uma boa chance. Mas ele fica totalmente descorrelacionado exatamente por ser de curto prazo. Né? Então, se a gente pegar a correlação com a FMM, a gente vê, então, o que a gente precisa fazer para escolher, no caso do investidor, para que escolher o fundo quant, né? Que seria uma pergunta, de repente, interessante para o investidor final. Primeira coisa que eu faria é olhar a matriz de correlação com a carteira que eu tenho. Né? Se eu tenho mais bolsa, enfim, eu ponho meus ativos ali, eu vejo exatamente a correlação e vejo como é que esses ativos movem junto. Agora, tem que tomar cuidado com as armadilhas da correlação. A principal armadilha é que a correlação muda com o tempo, é dinâmica. Especialmente para gestores discricionários. Então, porque de repente alguém está com a cabeça agora aqui, né? Não, vou ficar positivo, vou ficar longo em bolsa, tudo, então ele vai estar correlacionado. Daqui a pouco pega uma janela que o gestor mudou de visão, vai estar na ponta contrária. Então, essa correlação não é estática. No fundo quant é melhor, porque os processos são sistemáticos, especialmente ele não tem um viés como o Urano, multimercado, vai ser uma correlação mais estável. Então, eu analisaria não só isso, mas analisaria também por uma janela de tempo, a correlação móvel, ou seja, cada 6 meses eu vou olhando no histórico e vejo como essa correlação flutua. E tento agrupar os elementos, eu agruparia os quants nesse sentido. Né? Então, se eu for pegar um portfólio de quants, não necessariamente, a ideia não é ter o fundo vencedor, né? Como tu falou no começo, não é ter o discricionário. Na verdade, esses fundos todos acabam se complementando. A visão que as pessoas vão ter que ter, e não tem jeito agora com a redução da taxa de juros, é que elas vão ter que procurar mais risco. Né? Então, o CDI foi para 2%, o que vai acontecer? Eles vão ter que procurar mais risco para conseguir mais retorno. E para conseguir mais risco, eles vão sofrer umas oscilações boas no meio do caminho. E para evitar essas oscilações, o único jeito é fazer uma carteira diversificada. Sim. Então, mesmo no caso de quant, ele pode combinar vários quants, mas isso que eu estou dizendo, tem quants que vão correlacionar mais com os multimercados, eu colocaria esse quant junto dentro do meu bloco de multimercados, mesmo ele sendo quant. E tem quants tipo Murano, que são totalmente descorrelacionados. Não, esse é uma outra caixinha aqui que eu tento... E aí eu vou combinar essas caixinhas, junto com o investimento em bolsa, tudo, de tal forma que eu tenho uma alocação equilibrada, que meu portfólio vai gerar retornos no longo prazo. Porque a grande questão do hedge, que a gente estava discutindo, o hedge é excelente quando eu tenho uma visão e um timing perfeito. Eu acho que a bolsa vai cair daqui a um mês, o que eu faço? Eu vou lá e compro uma put, uma opção de venda ou vendo futuros. Mas é muito difícil acertar o timing. Né? Não, total. Acho que o time depende muito da sorte, né? Acho que né, tanto humano quanto robô, os dois vão ter dificuldade de acertar. E essa vantagem da diversificação. Porque se o time é difícil de acertar, eu vou ter que ter o hedge no longo prazo. E o hedge no longo prazo, ele nada mais é do que a posição contrária ao que eu já tenho. E se eu já tenho, eu acredito que vai ter um retorno positivo, se eu adicionar alguma coisa contrária, naturalmente eu vou estar diminuindo o retorno da minha carteira. E na diversificação não necessariamente a gente faz isso. Eu gostei da sua resposta, porque você já... Acho que, então,
se você definir a diferença do Murano em uma frase, seria que ele tem mais retornos em momentos de maior volatilidade. Acho que se fosse isso. Na verdade, por causa disso, na verdade, o que a gente fala, o Murano é o fundo que mais ganha quando a maioria dos outros perde. Exatamente. Isso. Quando a gente faz análise, quando a gente faz análise histórica, é absurda a diferença. Os 20%, 40% que você falou esse ano, que é a rentabilidade do Murano esse ano? Caramba. Então, E mas a projeção de volatilidade bem alta. Mas isso quer dizer o quê? Aí tem gente que liga e fala, não, agora vocês acertaram a mão. Aí acho que é mágica. Não, agora sim, agora, né? Não tem mágica para ninguém. Tipo assim, usar um outro exemplo de um quant que todo mundo gosta todo mundo sabe, né? O Renaissance, né? Sim. Tem o Renaissance fechado, mas tem o Equities também, que é baseado na mesma equipe. O Renaissance, deu notícias que 2 semanas atrás na Bloomberg, acho que está negativo 20% esse ano. Sim, tá. Então quer dizer o que? Não, esse não presta? Não existe isso. Todo fundo vai ter seu melhor momento e o pior momento. A gente não consegue acertar o timing exatamente de quem, especialmente por quant. Então, o interessante é ter uma carteira equilibrada que no longo prazo vai gerar o retorno e a estabilidade que o investidor quer. O Renaissance, para quem não conhece, é o fundo que agora no Stock Pickers muita gente tem citado o livro do Jim Simons, sobre o homem que bateu o mercado, o homem que resolveu o mercado. É a história do Jim Simons e o Renaissance, o fundo quant aí que, em termos de performance, é disparado o melhor fundo da indústria no mundo todo. E é um fundo quantitativo, né? Ele tem esse fundo de ações aí aberto que não está indo bem esse ano. Mas, Moacir... Roberto. Quando o fundo vai bem, a gente sabe que é a vol. E quando o fundo vai mal, dá para também explicar que foi falta de vol. Enfim, que eu acho que você usou o termo, para quem que eu tenho que torcer quando invisto no fundo? Na reforma da Previdência e tal. Mas um fundo multimercado, a gente porque no fundo multimercado a gente sabe, o Stuberger está comprado em bolsa, o Apple está comprado em dólar, o Xavier está vendido em não sei o quê. No fundo quantitativo, não dá para saber para qual ativo eu tenho que torcer, né? Então, como é que explica o pessoal interno sabe, a gente sabe porque a gente sabe o algoritmo exatamente como está a posição, mas o pessoal de fora não tem como saber, especialmente no que é mais curto prazo, tipo, não tem. Aí exatamente é a beleza e a dificuldade da descorrelação. Mas a gente quer uma coisa que seja diferente dos demais e que ao mesmo tempo explicar. No caso do Murano, a única coisa que a gente pode torcer, na verdade, é mais vol. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem mais vol, né, e nesse caso a gente pegou tanto a descida quanto a subida, por exemplo. Né? A vol teve na descida e na subida. Então, por isso que dá bom. Porque, como eu falei, se a gente pegar os retornos, né, do Murano, vai ser mais ou menos 50-50, só que se eu pegar os períodos mais voláteis, vai ser 60% a nosso favor. Não quer dizer que a gente vai ganhar, tipo assim, então quer dizer, aí tem gente que liga daí, hoje foi volátil, ontem foi volátil, né? Amanhã vocês não tem como saber. Um dia, uma semana é muito pouco. Agora, quanto maior o período de a nosso favor. A tua câmera de novo congelou, não sei se o meu áudio continua. Estamos de volta? Tá. Então, no caso do Murano, apesar da gente não conseguir torcer para nenhuma... internamente a gente torce, eu já sei como é que o mercado abriu hoje, como é que a gente está posicionado. Agora, a volatilidade no longo prazo é o melhor indicador para a gente, porque quanto mais volátil o mercado mais distorções eu tenho, mais tendências eu vou ter, ou mais significantes são as tendências, então maior a probabilidade de sucesso que eu tenho. Né? Nos números isso aí traduz como 60%, nos 20% dos dias mais voláteis da Bolsa, 60% deles a gente tem retorno positivo. Então, quando eu jogo um dado, digamos, 60-40, num período mais extenso, esse viés vem bastante a nosso favor. Isso não quer dizer que, por exemplo, numa baixa volatilidade, necessariamente a gente vai acabar indo mal, mas tem um grande ganho realmente nos momentos mais voláteis. Ô Moacir, nosso tempo já está acabando e até também hoje a conexão não está me ajudando muito aqui. Então, só para finalizar... Desculpa, pode falar de novo, que cortou de novo hoje, finalzinho. Não sei se deu para ouvir minha pergunta. Não. Sim, eu acabando e a internet não está ajudando muito. Mas tem como você dar uma fotografia do que eu fiz em termos de posição?
para entender como é que está a carteira da Murano. A gente eu não gosto nem de falar, porque as pessoas, quando a gente fala da carteira, elas começam a associar que não, então vou ter que torcer para essa direção. E daqui a 2 dias ela pode mudar, mas a gente abriu o dia levemente levemente uma posição em bolsa, digamos assim, comprada, né? Em futuros também, tem alguns futuros comprados, vendidos, mas offshore, né? No mercado de commodities lá fora. E em juro e dólar a gente está praticamente neutro, por enquanto. Né? Tá, legal. Antes da abertura e para finalizar... mas é um pouco misleading. Né? Tá, mas para finalizar, como é que você vê o Quant aí para daqui alguns anos no Brasil? Você acha que vai desandar no lado positivo, né? Vai começar a crescer ou você acha que ainda vão ser poucos players atuando como é hoje? Não sei, em relação ao número de players eu não sei, porque cada vez mais fica mais difícil, né, de, por exemplo, contratar pessoas. No caso, no meio do Cristiano, já começou, é difícil a gente achar alguém com a experiência da gente, por exemplo, aqui no mercado. Né? A gente acha bastante gente jovem, muito esperta, com bom conhecimento de estatística, de machine learning, ou que seja, campeão, né, primeiro da turma, tudo. Agora, essa pessoa, é difícil eu botar um papel em branco, assim, tá, me desenha uma estratégia. Né? Não sai muita coisa, então é preciso no coach. Não tem essa mão de obra, por exemplo, que a gente acha, por exemplo, em Nova York, quando eu ia montar meu time, seja lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eu tinha uma pilha de currículo que era absurda. Né? Eu nem olhava, eu só pegava PhD ou o cara com experiência em banco pesado. Né? E aqui a gente ainda não tem. Né? E vai precisar de... O fundo quant, pela definição, ele precisa de diversificação internacional quando ele tem o tamanho, não tem jeito. Porque a gente precisa de instrumentos diversificados. Né? Então, mesmo tendo concentração no Brasil, tem. Agora não tem jeito, a indústria como um todo só tende a crescer, só vai crescer, seja pelo volume de informações que a gente recebe cada vez mais. Eu escutei até a live, foi na sexta, eu acho, da Nave, né, que foi bem interessante, que eles mesmos reconhecem a necessidade de ter um departamento de data science lá dentro, então, enfim, já se preparando para tudo, mesmo discricionário que pode usar como uma ferramenta de suporte, não tem jeito. E com os juros caindo, cada vez mais as pessoas vão precisar de estratégias diversificadas, e o fundo quant, nesse aspecto, ele é imbatível por enquanto. Então, não tem como. Eu acho que é irreversível. Não tem. Agora, exatamente quantos players vão ter, isso vai depender muito como é que é a indústria. Mas que a indústria já deu uma deslanchada boa e só tende a crescer, isso com certeza. Maravilha. Bom, quero agradecer a sua vinda aqui. A internet não ajudou muito a meu favor, mas o pessoal aqui falou que deu para passar bem o recado aí. O pessoal falando que tem internet, realmente, se eu fosse também técnico de internet, eu resolveria, né, meu querido? Vontade externa a gente não consegue controlar. Mas valeu demais para quem quer saber mais sobre o Murano, tanto o Murano como todos os outros fundos que a gente vai conversar essa semana, todos eles estão na plataforma da China. Tem lá informações sobre os outros fundos. E a gente deixa aqui o canal aberto, sempre que a Murano quiser falar, tá aqui com a gente, aqui no Stock Pickers. Beleza? Moacir, valeu demais. Maravilha. Boa semana. Eu que agradeço a oportunidade e tomara que a gente fale de novo. Boa semana para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.